Fala camarada, beleza? Bem-vindo de volta ao meu canal. Você que chegou aqui de paraquedas nesse vídeo Background Review, sou Rafael Ferreira. Hoje no canal vamos falar dessa figura aqui do Steppenwolf, da Beast Kingdom. Deixa eu tirar aqui ele, botar ele um pouquinho de lado aqui. E a gente vai começar falando sobre o box design. Bom, como vocês podem ver, o box ele é bem simples. Nós temos a logo aqui da liga, Steppenwolf. Aqui a gente tem a numeração da figura, no caso ela é 010. Logo aqui da Beast Kingdom. Na lateral, o símbolo aí do Steppenwolf, né, que no caso seria o elmo dele aqui. Steppenwolf, Just League, e aqui você vê que é uma figura 1:9. E no verso da caixa a gente tem uma foto aqui do Steppenwolf segurando o machado dele. Ele aqui numa pose bem comum. E aqui os pares de mãos que vem na figura e o machado dele. E vamos analisar essa figura começando com a escultura e pintura do personagem, beleza? Bom, já adiantando vocês, esse Steppenwolf aqui, ele sofreu um wash do meu amigo Sérgio. Ele tem uma cor multicromática, só que com um wash isso se perdeu um pouquinho. Okay. Uma coisa que eu curti nessa figura é a escultura dela. Ela ficou bem fiel aí ao personagem do filme. E a pintura, ela não ficou como nas imagens de divulgação e nem na caixa, né? Eu achei as cores... eu vou estar deixando também aqui a imagem de como que a empresa divulgou o produto e como ela está aqui, né? Mas o meu ele não veio tão carregado nas cores assim. Mas falando sobre as cores dele, a armadura dele ela tem essa coisa multicromática, né? Dependendo da luz você consegue enxergar ali o roxo, um azulado, um avermelhado. E a escultura, como eu falei, do personagem, ela é muito bem feita. E a pintura para mim assim foi um ponto que eu já fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava mais, eu esperava que a figura viesse da forma como ela foi divulgada, né? A escultura aqui da Red ela ficou muito bem feita. E essa parte aqui do rosto dele, a escultura ficou ok, mas eu não curti muito essa parte aqui da face dele. Eu acho que faltou, assim, a forma dele ficou boa, mas a escultura poderia ter ficado melhor. Os olhos dele aqui ficaram todos na cor branca e isso foi algo que também me decepcionou um pouco. A escultura está muito bem feita, né? Como vocês podem ver, quando a luz bate aqui, você consegue ver a cor e tudo mais. Na parte das costas, muito bem esculpida a armadura dele. Eu não tenho o que reclamar disso aqui. Tá muito bom, né? Como vocês podem ver aqui na parte de trás também. E na parte da frente aqui a mesma coisa, tá vendo? Quando a luz bate aqui, você consegue ver um prateado com arroxeado. Ficou bem legal. Bom, galera, vamos falar então sobre as articulações da figura. Essa figura é um pouco grande, então eu vou tentar afastar um pouquinho aqui. Bom, vamos começar mostrando a articulação aqui. Então a gente começa aqui pela cabeça, ele olha bastante para cima, para baixo ele vai um pouco. A gente tem aqui inclinação aqui lateral. No ombro aqui, ele chega aqui a 90 graus, ok? Uma coisa que eu notei, né, que eu assisti a outros reviews, como o do Shartimus Prime, por exemplo, a gente tem aqui um corte no bíceps aqui, para a parte giratória do bíceps, mas ela não gira. Eu achei que fosse um problema somente da minha figura, mas assistindo ao review dele eu vi que realmente comigo acontece a mesma coisa também. Ele não conseguiu girar. Você tem aqui uma articulação simples. No cotovelo ele não vai muito. Isso é um ponto decepcionante nessa figura, porque ele usa um machado. Então seria interessante a gente ter uma articulação dupla aqui no cotovelo. Isso ia dar uma amplitude muito melhor de movimento para o personagem. E o que essa figura mais peca é realmente em relação à articulação dela, né? Aqui a gente tem uma articulação de ball joint aqui no punho, ok? Só que, deixa eu só mostrar para vocês. E você tem uma joint muito curta, né? Então esse é o maior problema da figura, porque você tem mãos e pés que elas saem com muita facilidade, né? Se eles tivessem feito uma joint mais comprida, né, ela não sairia com tanta facilidade. Pelo menos o meu par de mãos aqui fechados,
ele até que fica mais firme, mas aí o par principal, né, que é das mãos para você poder segurar o machado, ela não aguenta. Então aqui na cintura dele nós temos uma ótima movimentação aqui de cintura. Disso aqui a gente não tem o que reclamar. Você consegue girar aqui 360 na cintura dele. Ele vai isso aqui para trás, para frente ele vai um pouco, ok? A articulação aqui nas pernas, articulação aqui de giratória na coxa, ok? E você tem uma articulação dupla no joelho aqui, né? O que atrapalha um pouco da articulação dele é justamente esse saiote aqui da armadura dele, que atrapalha um pouco, mas ele é de um emborrachado que é tranquilo, né? Mas obviamente que a armadura assim sempre vai atrapalhar um pouco o personagem. Bom, a parte dos pés aqui, a gente tem uma ótima movimentação aqui no tornozelo, ok? E a articulação, ele vai isso aqui para cima, isso aqui, ó, viu? É isso que eu falei para vocês. A joint da figura deveria ser maior. Olha como é que ela é curtinha. Então, isso dificulta, isso atrapalha, né, um pouco, né? Porque os pés ele fica saindo na figura. E a gente tem aqui a articulação na ponta dos pés. Bom, pessoal, de articulação é isso. Vamos para a parte aqui dos acessórios. Vamos começar com os pares de mãos, para vocês verem aqui o que vem na figura, beleza? Então começamos com pares de mãos, um par de mãos fechadas, beleza? Um par de mãos abertas e um par de mãos para você segurar o machado dele. Por último temos essa mão esquerda aí, que é uma mão aberta, mas ela é menos aberta do que essa aqui, como vocês podem ver. Bom, e por último aí o acessório mais importante, que é o machado dele. E a Beast Kingdom fez um ótimo trabalho na escultura aqui do machado. Como vocês podem ver aí, a escultura ficou muito legal, ficou muito igual ao do filme. E ela é de die cast, essa ponta aqui dela, né? Até essa parte aqui, ela é de die cast, ok? Ela é bem pesada, então ela tem um fator positivo, né? Que é a escultura que ficou muito bem feita, e a parte negativa, que a parte do cabo dele, ele não é de die cast, né? Ele é maleável, tipo emborrachado, né? Isso é ruim porque quando você fica muito tempo ele começa a envergar. Eu não acho que tinha necessidade de fazer um machado de die cast. Eu acho que ele poderia ser todo PVC e um material rígido para isso aqui não dar um problema, né? Uma coisa que eu faço quando eu exponho o meu Steppenwolf, eu uso essa versão aqui da Mattel. Não é melhor, né? Como vocês podem ver, ela não é tão bonita como o da Beast Kingdom, mas o Steppenwolf consegue suportar ela, né? Porque o que acontece? Vamos botar aqui uma mão nele aqui, segurando o machado. E eu não sei se também é a minha figura, né? No sentido de que a entrada da joint, nesse meu caso aqui, ela entra com mais facilidade do que os outros pares de mãos. Então ela tem uma certa dificuldade aqui de segurar, ó, como vocês podem ver, ó, o machado dele. E ele não consegue, ó, tá vendo que ele está quase saindo da joint? Vou aproximar aqui para vocês. Ele não consegue, por quê? Porque o machado ele é muito pesado para a figura, né? As joints dele não são firmes o suficiente para isso, por conta do peso também do die cast, de toda a parte estrutural nessa figura que não ficou 100%. Mas ele continua sendo imponente, eu curto muito essa figura. Acabei que me empolguei demais aqui e eu esqueci de mostrar para vocês que no caso essa stand aqui, né? A gente tem aqui a logo da liga, o nome do personagem, e a stand ela é articulada assim. Eu não entendi por que essa stand ela é tão pequena para o personagem. O stand deveria vir maior, né? Está falando de uma figura aqui 1:9. Então a stand tem articulação aqui, né? Pode girar ela, tem articulação aqui, né, na base dela, que é bem firme, como vocês podem ver. Bom, pessoal, começando com um comparativo aqui, vamos medir aqui a figura antes. Ele tem 23,5 cm, ok?
coloquei, até a ponta aqui do elmo dele. E vou mostrar aqui umas figuras aqui para vocês verem como fica. Então, começando o comparativo aí com ambas figuras da Mafex, Batman e Superman. Tem gente que não gosta dessa combinação aqui com essa escala, né? Acha que realmente o Steppenwolf ficou mais alto do que... Até porque ele pertence a uma escala diferente. Mas eu, particularmente, eu curto essa combinação aqui de ele ser mais imponente e tudo mais. Aquaman da Mafex e Wonder Woman 1984. Da SH Figuart, ambos Mafex, Flash e Cyborg, Daredevil da Mezco versão Vigilante e Goku da SH Figuart, Hulk da SH Figuart e Terry Bogard da Storm Collectibles, Darkseid da Storm Collectibles e Groot da Marvel Legends. E aí ficou bem legal essa combinação do Steppenwolf ao lado do Darkseid. Bom, saindo aqui do comparativo, como vocês podem ver, o Steppenwolf é uma figura que tem uma escultura muito fiel ao filme. Ela deixa a desejar na parte de articulação, que ela poderia ter mais articulação aí, com articulação dupla nos cotovelos, uma articulação um pouco mais firme, de repente um pouco mais longa aí nos punhos e tornozelos. Quando você coloca ele com machado, existe a chance aí de soltar, né? Ele fica bem pesado. O machado ficou muito bem esculpido, mas eu acho que não tinha necessidade de ser de die-cast. Isso poderia baratear aí a figura, você fazendo um material mais rígido. Ela infelizmente só vem com uma head, poderia ter uma head de ação e ela não vem. Mas apesar assim desses detalhes que poderiam ser melhores nessa figura, ela é uma figura bastante imponente. Vai ficar bastante legal na prateleira de vocês aí que colecionam DC, que quer um vilão aí para ficar no set DC de vocês. Esse vídeo aí deve estar saindo para vocês lá pro dia 18, que é o dia que nós temos a estreia aí do Snyder Cut, com uma visão, né, do Steppenwolf do diretor, um Steppenwolf muito mais agressivo e mais imponente que essa versão aqui, mas eu gostei dos dois. Eu acho que essa versão aqui tá muito bonita também, mas como eu falei para vocês, na época que eu peguei essa figura, ela não foi uma figura barata, então eu esperava um pouco mais dessa figura aqui. Beleza, pessoal? Fala aqui nos comentários o que vocês acharam da figura, o que vocês acharam no review e vamos conversar, galera. Fiquem aí com o overview. Um abraço.